E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química da UFRJ, e essa aqui é uma aula de EQE 044, Computação Científica Aplicada. A gente continua conversando sobre a Biblioteca Científica da GNU, a GSL, e hoje a gente vai conversar sobre solução de equações não lineares. No caso, a gente vai analisar os métodos que são aplicados para a busca, para a solução de funções com uma única raiz. Bem, para isso, eu estou aqui na documentação da biblioteca em si e eu vou procurar, então, a área de interesse. Então, aqui, olha, introdução, histograma, one-dimensional root finding. Então, essa daqui é a área que eu estou procurando. Tá? Então, são os métodos para busca. Então, repara que do lado esquerdo você tem um mini sumáriozinho, né, que você pode passear se quiser. E o que vocês vão perceber a partir de agora? Eu já mostrei para vocês como eu me entendo com a documentação. Isso não exime vocês de ler a documentação, se entender, olhar com mais calma. Tá? Mas eu vou passar a ir mais para o código e menos para a documentação em si, a partir de agora. Porque eu já mostrei para vocês como funciona, qual é a ideia, e eu vou pegar só pequenos pontos que estão apresentados aqui, e o uso de funções especiais eu não vou mais apresentar. Tá? Isso está na documentação, você pode parar e ler, e vou aplicar diretamente lá no código. Bem, o que é a solução de uma equação não linear? Bem, se você tem uma equação e você não consegue isolar de um dos lados da equação a sua variável incógnita, é muito provável que ela tenha um comportamento não linear. E com isso você não tem uma maneira simples de obter o valor da variável e, portanto, você vai precisar de uma metodologia numérica para obter esse carinho. E para isso existem várias e várias metodologias. Antes de entrar na ideia das metodologias, eu tinha esquecido de falar, aqui olha, aqui tem o cabeçalho, que é necessário para poder fazer acessar as funções que estão aqui. Bem, os métodos de solução de equações não lineares, eles se dividem em duas classes. Um que eles chamam de métodos de domínio fechado e métodos de domínio aberto. Aqui no GSL ele chama de root bracketing e o root polishing. E no fundo são os métodos que precisam de um domínio fechado, o primeiro caso, né? E ele vai, baseado nesse intervalo, ao qual você define, o usuário define, o programador define, existe uma metodologia que vai procurando a raiz que existe entre esses dois limites. Por sua vez, quando a gente fala de métodos de domínio aberto, no caso aqui o root polishing, você tem uma única estimativa inicial e os algoritmos eles se aplicam para você conseguir chegar à solução em si. Desses dois, o método de domínio fechado é o único que tem a garantia da solução. Mas, uma vez que você definiu que entre determinados limites existe uma solução, é o que você estima, você tem a garantia da solução. Enquanto que os outros, os métodos de domínio aberto, eles podem vir a divergir. Tá? E isso daí faz parte do jogo. E, então, a ideia aqui é a escolha dessas duas metodologias. Então, repara que o GSL ele te traz a possibilidade da escolha do método. E para isso, ele vai definir aqui como um tal de algoritmo. Tá? Então, é o que ele chama de algoritmo T maiúsculo. É assim que ele está vendo. Ó, eu estou passando mais rápido, tá? Vai com mais calma,
dá uma olhadinha. E para o algoritmo, ele tem aqui o que ele chama de 3 etapas para cada um desses algoritmos. São 3 etapas que são necessárias para a implementação. A primeira delas, a inicialização do solver em si, ou seja, você precisa, provavelmente vai ter isso aqui, armazenar informação na memória para poder realizar a solução de acordo com um determinado algoritmo. E 2, você precisa preparar o algoritmo para conseguir avançar nas metodologias em si. Tá? Todas as metodologias elas são baseadas em iterações, ou seja, um processo repetitivo. E para cada iteração, usando o método T, tá? O estado do solver ele vai mudar. O que pode mudar nele? Pode mudar. Será que na iteração, em determinada iteração, atingiu a solução? Será que o erro, né, ele já atingiu um limite especificado? Então, a cada iteração tem uma atualização das variáveis do estado do solver, que ele chama aqui de S, e, portanto, cabe a você checar se as variáveis aí que estão dentro desse S eles atingiram a convergência ou não. E se não atingiram, você repete a iteração. Tá bom? Então, essa daqui é a ideia geral sobre a forma com a qual o GSL se entende com isso. Aqui embaixo vão ter várias coisas, tá? Vários detalhamentos. Eu não vou passar por eles porque eu vou direto para o código e no código eu vou dar uma passada também breve, porque agora você já sabe acessar a documentação e se entender com ela. Um detalhe que é importante, se você não conhece métodos numéricos para a solução de equações não lineares, você pode buscar as aulas de métodos numéricos que tem aqui no canal sobre o assunto. Então, fique à vontade, tá, de procurar lá, pode dar uma olhada, que você vai encontrar alguns dos métodos que, inclusive, são os que estão implementados aqui no GSL. Bem, então vamos dar uma olhada aqui no código. Bem, o código eu estou utilizando as bibliotecas. Repara que eu corrigi aqui o início, né, da biblioteca. Então, eu estou botando GSL bar em todas elas. Eu estou usando esse GSL Erno, tá, que ele me dá algumas características, na verdade algumas macros, tá, que me avaliam, me permitem, né, avaliar erro. Tá? Isso daí eu fui buscar no manual, tá, e vou mostrar embaixo onde eu estou utilizando isso. Estou usando também algumas funçõezinhas que estão lá no GSL Math, e por fim eu estou colocando o GSL Roots.h, que é a que me dá acesso aos métodos de solução de equações não lineares. Aqui eu tenho a estrutura de dados que eu vou usar para os meus parâmetros, que vão ser utilizados dentro do meu GSL Function. Repara então que eu estou usando aqui uma estrutura um pouquinho diferente, só para te mostrar mesmo como funciona o jogo. Tá? A função que eu quero resolver, ela não está definida, aqui eu só estou com um prototype. Eu coloquei toda a implementação dessa função em um arquivo em separado. Só para você ver mesmo que é possível. Tá? A gente já conversou sobre como implementar as funções em arquivos separados. Se não lembra, vai lá nas aulas que a gente já conversou sobre isso. Tá? É a mesma jogada. Aqui, nesse caso, eu coloquei uma redefinição da estrutura myFparams só para que nesse arquivo ele consiga se entender aqui na minha compatibilização entre o parâmetro void e o parâmetro que eu estou querendo trabalhar mesmo. Tá? Porque como isso daqui estava implementado só aqui, tá? no meu programa principal, eu ia perder isso aqui no meu arquivo, né, em separado, onde eu defini a rotina. Então, eu reescrevi a definição aqui, só para ter essa compatibilidade. E eu já ensinei também você como evitar esse tipo de coisa. Se você escrevesse toda essa implementação
como um novo cabeçalho, você conseguiria organizar melhor essa estrutura de programação aqui. Tá? Se não lembra disso, vai lá na aula quando eu ensino como implemento um cabeçalho. E aí você vai ver que dá para organizar melhor essa estrutura aqui. Tá bom? Tá bom, vamos voltar aqui para o programa principal. Repara que na aula passada a gente detalhou, a gente viu a vida e a morte de como funciona a GSL Function, de como funciona a passagem de parâmetros, o significado dela. Então, esse é um tópico que eu vou bypassar aqui, eu não vou me prender a esse tipo de explicação. Isso tá na aula passada, quando a gente falou sobre integração numérica. Então tá, vamos lá. Aqui eu tenho a definição de algumas variáveis auxiliares. Esse max iter aqui é o número máximo de iterações que eu vou colocar dentro da minha solução numérica. Essas duas variáveis da linha 33, o XLO e o XHI, são os limites de estimativa inicial. Ou seja, eu já estou prevendo que nesse método aqui, nesse código em especial, eu vou usar um algoritmo de método fechado, de domínio fechado. Eu não lembro qual que eu vou utilizar, daqui a pouco eu vou ver, mas esses aqui são os limites. Tá? Eu acho que eu esqueci de falar, essa daqui é a funçãozinha bem simplesinha, bem tranquilex, tá? Uma equação de segundo grau, tranquila, tá? Na onde a gente vai resolver a função. Tá? A gente vai obter a raiz dela, que é a solução dela. Então, tá aqui, tá? Uma coisa que eu não falei, tá? Eu devia ter falado até lá na teoria, eu esqueci, desculpe. Um detalhe, eu vou escrever aqui, tá? Um detalhe que você tem que sempre se entender é que para você escrever a função aqui, tá? Você sempre tem que lembrar, a equação não linear, ela tem que estar em um formato tal que f de x é igual a zero. Tá bom? Ou seja, a equação em si, que está apresentada aqui, ela vai ser da seguinte forma. Deixa eu copiar aqui. Essa daqui é a equação que eu estou querendo resolver. Tá bom? E como eu organizo isso? Eu vou dar mais um exemplo. Digamos que você queira uma equação que tem o seguinte formato. Sei lá, raiz de x é igual a cosseno de x. Tá? Essa daqui é a função que você está querendo resolver. Para você implementar a função, como você tem que reorganizar esse cara? Você tem que seguir a metodologia que eu apresentei aqui em cima, tá? Na linha 17. Você tem que reorganizar os termos da equação do lado direito e esquerdo, mas que ela sempre vá ter o lado direito igualado a zero. Então, como eu faria a implementação? Eu colocaria f de x é igual a SQRT de x menos cosseno de x igual a zero. E, portanto, essa daqui seria a função para resolver a que eu colocaria aqui nesse carinha daqui. Tá bom? Caso fosse essa daqui para ser resolvida. Note que você pode isolar da maneira como você quiser. Se você quiser, pode ser assim também. Não faz diferença alguma. Tá? Poderia ser menos raiz quadrada, mais cosseno de x, também não tem problema. Desde que seja igual a zero. Tá? Então esse era o detalhe teórico que eu esqueci de falar. Acabei bypassando isso. Então, deixei registrado aqui para vocês. Beleza. Para essa solução aqui, olha, dessa funçãozinha, eu já fiz aqui na minha calculadora, eu sei que esse cara daqui vai dar raiz de 5. Então, eu vou depois checar se o resultado final, numérico, né, vai bater com esse resultado analítico aqui. Essas aqui são as duas tolerâncias,
que eu vou querer utilizar, tanto a absoluta quanto a relativa. E aqui embaixo, olha, eu estou utilizando essa variável aqui, GSL root fsolver. E eu posso utilizar tanto essa variável, essa daqui é aplicada para métodos com o domínio fechado. Tá? Quais são os métodos de domínio fechado que tem implementados no GSL? Ele tem o método da absceção, o método da falsa posição e o método de Brandt. O método de Brandt é uma absceção tunada, tá? Uma absceção sinistrinha. Então, ela tem uma performance legal. É uma melhor performance que a absceção. Então, eu até recomendo, tá? Quando você estiver trabalhando com métodos de domínio fechado. Então, esses aqui são os 3 métodos que tem implementados aqui no GSL. Caso a sua implementação seja toda baseada em métodos baseados em derivadas, ou seja, são os métodos de domínio aberto, tá? Você não vai utilizar esse GSL root solver, não. Tá? Você vai utilizar o GSL root fd fsolver. Essa daqui que é a sintaxe. Bom, professor, o que isso daqui significa? Calma, já vou mostrar para você, tá? Então, esses aqui são os métodos que tem implementados. Método de Newton-Raphson, método da secante e o método de Stephenson, tá? Que é um método, na verdade, ele também é o melhor método, na minha opinião, para os casos mais gerais em si. Tá? Ele tem uma boa taxa de convergência, uma boa característica na convergência em si. Mas esses aqui são 3 métodos que são os implementados. Tá, agora vamos lá. Vamos nos entender como isso daqui significa. O que isso daqui significa, tá? A primeira coisa, a gente vai escolher o algoritmo. Então, você pode ver lá na documentação, existe essa variável aqui, tá? Que é a GSL root fsolver type. Repare, então, que é fsolver. Tá? Fsolver segue o mesmo princípio que tem aqui. Tá? Fsolver. Ele se refere, portanto, ao método de domínio aberto. Caso você estivesse colocando aqui um fd fsolver, aí você ia estar querendo se referir aos métodos de domínio aberto. Bem, aqui então eu estou dizendo que esse cara é um ponteiro, eu vou chamar ele de t, e aqui eu posso colocar qualquer uma das opções, nesse caso aqui, para métodos de domínio aberto. Então eu vou usar o método de Brandt. Então aqui eu defini qual vai ser o método que eu vou querer utilizar. Segunda etapa desse algoritmo aqui. Agora eu vou alocar o espaço necessário para resolver o problema. Tá bom? Então, de acordo com o algoritmo escolhido, eu vou ocupar mais espaço, menos espaço na memória. Isso daí é o GSL que vai definir para mim. Então, eu vou fazer o seguinte. Para um GSL root fsolver, que eu vou chamar de S, tá bom? Eu vou usar a alocação dele. Tá? Para quem? Para o tipo de algoritmo que eu defini na linha 48. Então, isso daqui vai alocar o espaço necessário para que o método funcione. É interessante ressaltar que essa variável aqui, o GSL root fsolver, que é aplicado para métodos de domínios abertos, caso você estivesse trabalhando com métodos de domínio fechado, você ia usar um fd fsolver. Tá? Ele vai representar o teu status da solução. Tá? Então, todas as informações necessárias para resolver a metodologia numérica vão estar dentro desse carinha aqui, desse S. Tá? Ok. Então, isso daqui inicializa. Essas 2 etapas aqui inicializam o método que você vai querer escolher e usar. A inicialização não, a definição do algoritmo.
2, na linha 53, a alocação do espaço para que o método funcione. Então, essa daí é a premissa. Depois disso, eu tenho a definição do GSL Function, os parâmetros que eu vou querer utilizar e a definição das variáveis em si. myF myF aqui, tá? A função que eu vou querer usar, e parâmetros são os parâmetros que eu vou querer utilizar. Tá? Detalhamento sobre isso, dá uma olhada lá na aula de integração numérica. Depois disso, a gente vai inicializar a metodologia. Tá? E como isso daí é feito com essa funçãozinha aqui, GSL Roots fsolver set. Tá? Ela tem como parâmetros o GSL Roots fsolver, a função de trabalho e os limites. O limite inferior e o limite superior das suas estimativas iniciais. Então, é justamente isso que eu coloco aqui. Tá? O estado, tá? O GSL Roots fsolver, que está aqui na linha 53. Depois disso, a função. Depois disso, o limite, a estimativa inicial inferior, a estimativa inicial superior. Tá bom? Aqui tem uma papagaiada só para mostrar em tela o nome do algoritmo que eu vou utilizar. Tá? Isso daqui retorna uma string, você pode olhar lá na documentação, procura o nome dessa funçãozinha aqui que você vai encontrar. Depois disso, a gente vai fazer, repara aqui embaixo, tá? Vou descer mais um pouco para deixar mais amplo o algoritmo em si. A gente vai fazer uma iteração, na verdade um processo iterativo, tá bom? Para a solução do método. Tá? Aqui em cima eu estou definindo a primeira iteração, a inicialização da raiz, tá? E o status inicial que eu vou querer avaliar aqui, tá? O meu problema. Então, o que vai acontecer? Tá? Aqui eu tenho um printf para apresentar em tela a primeira iteração, o estado dela, tá? Que no início vai ser 0, o limite da iteração, da primeira iteração, a estimativa inicial inferior, estimativa inicial superior, a raiz atual, que é 0, tá? A raiz menos a resposta que eu espero, né, que é aqui em cima, é a resposta analítica, aquela que eu já conheço de antemão, e uma subtração entre os limites, só para verificar se os limites eles estão convergindo. Tá? Se os limites estiverem convergindo para um único valor, isso significa que eu estou chegando na minha resposta também. Ok, vamos dar uma olhada então no processo iterativo. Então eu vou fazer do while. Tá? Então eu vou fazer esse daqui da linha 84 até a linha 115 é um processo iterativo. Já já a gente vai ver as condições para a repetição. Então eu vou atualizar o número da iteração, né, i, que eu estou avaliando. Essa função aqui, ela aplica uma iteração do teu método. Uma iteração. Então, eu entro com a função na verdade a variável s, né, que é o GSL, eu chamei de que mesmo? GSL Roots fsolver, tá? Ou seja, é aqui que ele vai fazer todos os cálculos, as variáveis todas vão ser manipuladas aí, então ele vem aqui e faz uma iteração, tá bom? E aí agora, com a metodologia lá do método Brent, ele vai chegar agora e vai, com essa função, GSL Roots fsolver Roots, ele vai retornar o valor da raiz atual. Tá? Então, com uma iteração, ele está avaliando qual é o resultado intermediário. Eu estou retornando também, com essa única iteração, os limites atuais para a metodologia.
E agora eu vou verificar se existe sucesso ou não na convergência da metodologia. Então, a gente vai fazer uma avaliação aqui, olha, com essa funçãozinha aqui, GSL root test interval. Então, ele vai verificar com os limites atuais, baseado na iteração, e com as suas estimativas de tolerância para a metodologia, a gente definiu isso lá no início do código, vai verificar se a função ela tem sucesso ou não. Tá? Essas macros, GSL Success e GSL Continue, elas estão definidas dentro desse cabeçalho aqui, o GSL erno.h. Tá? Então, por isso que eu posso utilizar aqui dentro o GSL Success, tá? Ou o GSL Continue. Tá? E o que é dito lá na minha documentação, tá? De novo, dá uma olhada lá na documentação, hein? Que essa função ela vai retornar ou sucesso ou contínuo. Então, no final das contas, eu posso verificar se o status atual ele obtém sucesso. Tá? Se tiver sucesso, a metodologia ela já convergiu, eu vou imprimir em tela convergiu, tá? Imprimo os dados da iteração atual, tá? E verifico. Se o status for para continuar, ele vai pegar e vai realizar mais uma iteração. Se o status, por exemplo, der sucesso, ele vai terminar esse processo lógico aqui. Vai dar falso e, portanto, ele vai sair do processo iterativo. Uma outra forma de avaliar é verificar se o número atual da tua iteração ele é menor do que o número máximo de iterações. Isso eu defini lá no início, tá, do código. Lá em cima, aqui, olha, na linha 32. Por que isso? Métodos numéricos podem falhar. E métodos iterativos pode ser que ele não atinja a solução. Pode ser que tenha acontecido algum problema interno, pode ser que você tenha errado na hora de escrever a tua função. Então, o que eu faço é sempre definir um número máximo de iterações. E aqui eu coloquei 100, né? E caso o método ele realize mais de 100 iterações, eu suspeito muito que tenha dado algum problema. E, portanto, eu vou colocar um pedido aqui para a metodologia interromper o processo iterativo. Tá? Por quê? Porque senão você vai criar um laço que vai se tornar infinito. Tá? Ele vai ficar aqui tentando, e vai que você errou em algum outro ponto. Tá? Não é no método numérico, mas você errou na função, você errou em um parâmetro, você errou em alguma coisa. Então, isso daqui é um salvaguardo para você em programação de métodos iterativos. Então, se o GSL, aqui em cima, se o GSL foi ótimo, se o status ele te der uma condição para continuar, ou seja, ele ainda não atingiu as tolerâncias especificadas, esse cara daqui, o status, vai dar um GSL contínuo, ele não vai executar esse if aqui, vai imprimir em tela os dados da iteração atual e ele vai te dizer, olha, enquanto o status for GSL contínuo, repete. E aí ele vai vir aqui e vai executar mais uma iteração. E com isso, ele vai montar um processo iterativo até atingir o sucesso ou até atingir o número máximo de iterações. E com isso você vai ter a resposta final. Lembrando, no final, né, antes de finalizar o teu código ou quando finalizar o uso da biblioteca do GSL, libera a memória. E aí liberou a memória, você pode finalizar o teu código. E aí sair aí com o sucesso que você queria. Bem, isso aqui era o que eu queria mostrar para você em relação à implementação.
do método. Repara que eu já estou dando um bypass na documentação. Continuo ressaltando a importância de você estudar um pouco a documentação. Aqui a gente está falando de métodos que são métodos numéricos, que são um pouquinho mais avançados. E talvez, se você ainda não cursou nenhuma disciplina de métodos numéricos, talvez você passe a ter um pouquinho de dificuldade. Minha recomendação, dá uma olhadinha nas aulas de métodos que tem aqui no canal. Eu vou lá do básico até a implementação da metodologia de uma maneira, quer dizer, eu tento ser didático, tá? Então, dá uma olhadinha na aula, vê se ela te atende. Se tiver dúvida na metodologia, deixa um comentário lá na aula sobre o método numérico que eu te respondo. Bem, para finalizar a aula, eu vou compilar. Beleza? Deu tudo certo e vou executar. Então, olha, aqui saiu em sala. Em sala foi ótimo, em tela. Estou usando o método Brent. Isso aqui foi apresentado em tela aqui, na linha 74. Tá? E aqui é a saída em tela de cada uma das iterações. Tá? A primeira, a 0, é essa daqui, tá? Da linha 81. E depois todas as outras são as que estão apresentadas na linha 112 e 113. Então, o status, ele me dá aí um -2, menos tanto. Aqui, olha, quando deu sucesso, ó, ele me deu 0. Tá? Então, a macro GSL sucesso, né, success, é 0. Tá? E a continue, ele deve considerar como -2. Viu só? É interessante isso. Aqui são os limites da iteração atual, ele vai modificando. A raiz atual, então 0, a minha primeira, depois 1, e aí ele vai trabalhando aqui até chegar à solução. E depois a raiz menos a resposta. Então, esse cara daqui vai ser a raiz menos a resposta. Raiz, o primeiro é 0, né? Menos a resposta. A resposta é 2.236, blá, blá, blá. Tá aqui. E aqui é a diferença entre os limites superior e inferior. Esse cara daqui vai ter que tender a 0 uma hora. E ali, ó, é isso que vai acontecendo conforme o algoritmo vai avançando. Então, em 8 iterações, esse algoritmo aqui convergiu, tranquilo, sem mistérios. Espero que tenha gostado da aula, espero aí que tenha curtido os comentários. Não se esqueça de olhar a documentação, olhar com cuidado o que cada um significa, dá uma olhadinha lá, olha, para ver se você tem mais ideias em como usar essas macros aqui. Talvez até tenham outras macros que eu não apresentei aqui. Então dá uma olhada lá na documentação, com carinho, com cuidado, que isso daí é a chave do sucesso. Beleza, era isso que eu queria falar para você nessa aula. Tá com dúvida? Bota aqui nos comentários, tá? Ou aqui no YouTube, ou então coloca lá no nosso fórum de discussão do ambiente virtual do FRJ. Beleza? Na próxima aula a gente vai conversar um pouco sobre os arrays dentro da metodologia do GSL. Vejo vocês lá. Até mais.